Olá, coelhinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Lucina Merida, a narradora do canal Histórias Merida Luz. No vídeo de hoje eu vou trazer mais uma história de Izan, o guardião do Conde, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre essa história, essa fanfic, e já se peço para vocês, se inscrevam no canal, deixa o like que vai me ajudar de montão, tá bom? E ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Então, como estamos aí no mês de outubro, começando aí o Halloween, né? O mês de outubro é dedicado ao mês às festividades de Halloween. Então, seria melhor começar essa fanfic, né? Que conta a história do Conde Ibo e o Padre Xiaozan. Eu vou contar aqui para vocês a sinopse rapidinho e vamos logo começar com o prólogo, tá bom? Então, antes de mais nada, já se inscreva e deixa o like logo no início desse vídeo para ajudar e vocês acompanhar aí essa nova história, a fanfic. Vamos para a sinopse. Xiaozan era um padre exorcista e estudioso da parapsicologia e trabalhava para desmascarar os supostos milagres e fraudes de possessão demoníaca por onde ele passa, até que na cidade da Transilvânia, onde fica o famoso castelo do Conde Drácula, Xiaozan terá uma difícil tarefa para provar sua inocência, mas o que ele não imagina é que ao conhecer o sedutor Conde Ibo, sua vida vira de cabeça para baixo e o vampiro fica mais obcecado pelo jovem padre ao perceber que tem algo de diferente nele e vai fazer de tudo para descobrir o que é. Então, como vocês viram aqui, né, seria a sinopse, 100% total autoria minha, tá? Então, eu espero que vocês curtem essa nova história, tá? Eu vou tentar fazer uma narração um pouco diferente, tá? E com alguns diálogos, eu vou tentar fazer umas dublagens aí, tá bom? Vamos ver se eu vou conseguir fazer umas vozes um pouco diferentes, tá? Então, sem demoras, vamos para o prólogo. Ano de 2018, Castelo das Almas Feridas. Sheng, acabe logo com esse show. Quero que limpe tudo isso agora mesmo. Oh, se não é o defensor dos pobres humanos. Ah, Ibo, olha só, ele está prontinho para você beber todo dele. A vítima estava pendurada sobre um gancho de ferro. O corpo balançava à medida que Sheng brincava com ele. O homem ainda não estava totalmente morto. Esse eu deixei para você, meu irmão. E mais, ele é virgem, como você gosta. Eu não quero, Sheng. Aliás, eu já jantei. Se livra dele e arrume tudo. O jornalista vai chegar a qualquer momento. Sheng só puxou o homem com toda a violência, fazendo-o cair no chão. Rapidamente, Sheng subiu em cima da sua presa e cravou os dentes pontudos na jugular da vítima, sugando quase a última gota. Ah, delícia! Pena que você não quis. Estava ótimo. Não sei como aguenta ficar bebendo aquela garrafa de sangue sintético que você criou. Parece um mijo de rato. Eu tenho orgulho do meu sangue sintético, pois ele está ajudando os vampiros vegetarianos. Você devia experimentar, Sheng. E para de reclamar. Você devia me agradecer, porque está morando comigo depois de tudo. Lembrou Ibo. Ok, não reclamo mais. Sou agradecido, mas eu não tomo esse sangue aí, nem que eu morra novamente. Eu prefiro... A campainha toca e o conde pede que o mordomo atenda a porta e pede que a visita aguarde na sala principal. Seja bem-vindo à minha humilde mansão. Demorei muito, senhor. O jornalista olhou para os dois vampiros, bem vestidos,
e ele sentiu os pelos dos braços enrijecerem com a piscada que Sheng deu para ele. Um tinha cicatrizes e tatuagens da moda em cada polegada visível de sua pele. O outro era ainda mais alto, com uma cabeça da qual brotava um longo cabelo escuro e ondulado. O jornalista se apressou a se apresentar, mesmo morrendo de medo. Pode me chamar de Thomas Brant. Como devo chamá-lo? Disse tentando disfarçar o nervosismo. Vampiro, conde Ibo, monstro, como quiser. Terminou Ibo, encarando o jornalista. Não estou acostumado com isso, Sr. Thomas. Não se preocupe, conde Ibo. Espero que esteja bem tranquilo e confortável com essa entrevista. O jornal da cidade está muito lisonjeado em o senhor nos dar essa entrevista. Que bom. Sorte do senhor que já jantei. O senhor já jantou? Quiser, posso servir com a criada uma janta. Eu adoraria jantar, meu irmão. Olha esse corpo roliço desse homem, disse Sheng, observando o pobre homem. Se comporte, Sheng. Ele é meu convidado. Não ligue para ele, Sr. Thomas. Vamos até o meu escritório. Lá podemos conversar melhor. Claro, como desejar. Vamos iniciar a entrevista? Relaxe. Não vou lhe fazer mal algum. Tá bom, ok. Sempre foi assim um vampiro? Não era assim. Eu era um humano comum, feliz, no auge da idade. Mas antes de começar, como tudo aconteceu, eu quero começar a contar como o conheci. Você se refere a ele? O jornalista olhou para o quadro do padre exorcista no grande castelo. Sim, ele mesmo. Mas ele existiu mesmo? Muitos dizem que foi uma lenda, assim como os vampiros. Eu adoraria uma entrevista com ele. Ele existe, posso garantir. Eu o transformei. Mas posso contar como foi? Claro, à vontade, senhor Conde Yang Ibo. Ibo, sentado em sua mesa, ele abriu uma gaveta e dentro dela ele tirou um livro em couro. Parecia mais como um diário e disse algumas palavras em uma língua da qual o jornalista não conseguia entender. O diário se abriu sozinho e Ibo começou a ler. Vaticano, ano 2016. Tribunal Eclesiástico. O bispo da Diocese do Vaticano, Dom Ângelo Lunese, presidia aquela audiência junto de 2 padres exorcistas. Pediu que começasse o caso. Entre o caso número 66, padre Xiaozan. Xiaozan entrou com seu advogado, olhando para os presentes na sala. Padre Xiaozan, você está sendo acusado de assassinato com estupro, vítima a freira Agnes Bianchi. Meu cliente é inocente, senhor juiz. Ele foi vítima de uma criatura. Você foi acusado de fazer atos libidinosos com a freira, depois a torturou até a morte. Eu nem tenho coragem de pronunciar a palavra. Como me explica tamanha indecência, senhor Xiaozan? Eu sou inocente. Eu vi como ela foi morta. Mas ninguém acredita em mim? Disse dando de ombros. O juiz olhou para a cara do padre, que estava com um caderninho perto da mesa. O que é isso do seu lado? Ah, isso? Esse aqui é meu caderno de vítimas que salvei dos demônios e possessões. Eu anoto tudo aqui. E aquela noite no convento, eu presenciei a morte daquela freira. E não fui eu, e sim, talvez uma besta. A freira era uma mulher muito religiosa, devota a Deus. Como acha que ela pode ter sido uma besta, senhor Xiaozan? Eu também queria saber, mas a criatura que eu vi não se compara a nada do que já tem existido. O que o senhor quer dizer? Eu acredito que era um vampiro. O bispo deu uma sonora gargalhada. O senhor acabou de dizer que era um demônio. E pelo amor, vampiros não existem, são só lendas. Desculpe, mas eu disse uma besta e não demônios. Eu sou formado em demonologia
E desculpe minha audácia, mas já leu o livro do Conde Drácula? Sim, já. Baboseiras de literatura clássica. Não, senhor. Vossa Excelência, com todo respeito. Mas os vampiros, eles existem. E eu queria não acreditar, até conhecer um. Ah, você quer me dizer que conheceu um vampiro? Sim, senhor. Eu conheci e posso lhe contar como foi. Mas como pode ver, serei condenado, não é mesmo? O bispo ficou olhando para o padre e sua sobrancelha ficou arqueada, alisando a longa barba, querendo saber mais da história. Vou lhe dar uma chance, senhor Chauzan, mas com uma regra. O senhor não será condenado, mas será afastado de suas obrigações como padre. E só ajudará nas investigações de paranormalidade como exorcista. Acho que o senhor sabe, está ciente, que no Vaticano existe mais de 1 milhão de casos de milagres sobrenaturais, aparições e possessões demoníacas. Mas vamos ver o que nós podemos fazer. Não, então, como soube que seu trabalho foi considerado o melhor e excelente, então deixo em suas mãos os mais novos casos. E você ficará de me escrever cartas contando essa história do vampiro. Quero saber, estamos de acordo? Mas é claro. Bem, pessoal, aí está o prólogo. Espero que vocês curtam essa fanfic, tá? E vou postando os demais capítulos, tá bom? Então, como vocês puderem ver, o e-book será o vampiro, tá? E Chauzan, o padre que foi acusado injustamente. Ao longo dessa fanfic, né? Eu vou tentar, assim, fazer umas vozes diferentes. Eu vou tentar, não vou garantir que eu vá conseguir, tá bom? Então, muito obrigada por vocês ter ouvido, né? Até aqui. Não se esqueça de deixar o like e comentar, tá? Então, muito obrigada e até o próximo capítulo. Tchau!